Boa tarde. Eu tenho o prazer aqui de ser a pessoa encarregada de convidar o Rob Morris. O Rob é pesquisador aqui no IMPA e ele vai fazer uma palestra em português, even though he's from England. Okay, if you don't understand Portuguese, you can ask Rob quick questions in English. Mas a palestra vai ser em português. Tá? Então, Rob, obrigado. Muito obrigado, Nicolau. So apologies to those who don't speak Portuguese. I was requested to give this in Portuguese. Também desculpa para os falantes de português sobre meu português. Então, eu vou tentar hoje te dar uma breve visão geral do método probabilístico, que é um método bem importante e poderoso na minha área de combinatória probabilística. A ideia é mais ou menos isso, que você quer contar alguma coisa, uma boa ideia, pensar aleatoriamente. Então, eu vou explicar. Então, o que é o método probabilístico? Então, isso é uma ideia de verdade, poderosa, que mesmo quando você quer provar um teorema determinístico, que tem nada a ver com probabilidade, muitas vezes é útil usar aleatoriedade em um certo sentido. É útil pensar aleatoriamente. Ou, em outras palavras, se quiser provar que existe um certo objeto, que é difícil construir, às vezes é melhor não construir esse objeto, só escolher esse objeto aleatoriamente e dá para provar que pelo menos existe. E eu vou tentar te dar ilustrar essa ideia. E eu vou falar muito sobre números de Ramsey. Eu vou tentar também falar um pouquinho sobre containers, ali para grafos, só mexer um pouquinho. E no final eu vou falar um pouco sobre número cromático de um grafo aleatório. Então, a maioria da palestra vai ser umas aplicações clássicas, todo mundo na área já conhece, mas também eu vou mencionar algumas novidades. Ok. Então, o que é a teoria de Ramsey? Então, suponha que tem dois grafos. Um grafo nada mais do que uns vértices, pontos e arestas. Então, H pode ser, por exemplo, um triângulo. E suponha que você tem um grafo G grande. Você vai colorir as arestas com duas cores, vermelho e azul. E G flash H, se todas essas colorações têm uma cópia de H monocromática. E o tema famoso de Ramsey é que para qualquer grafo H, existe um grafo G que flash H. E vamos provar esse teorema rapidinho. Somente nessa casa simples. Então, tem um azul e tem um vermelho. Okay. Então, dá para provar. Então, podemos supor que H é um grafo completo. Então, tem um certo número de vértices e todas as arestas, porque isso é mais difícil de achar. E também podemos assumir que G é completo, tá? Porque a gente só quer um grafo. Então, pega um grafo completo G, pega qualquer vértice V1 desse grafo, e olha a vizinhança desse vértice. Tem a vizinhança, alguns vizinhos vermelhos e alguns vizinhos azuis. Então, pelo caso de pombo, a metade deles são monocromáticos. Então, vamos olhar esse, suponho que é vermelho. Vamos jogar fora todos os vizinhos azuis. E olha somente os vizinhos vermelhos. Tem um vértice que tem N sobre 2 vizinhos, arestas vermelhas saindo. E agora é só repetir. Pega um vértice aqui,
olha a vizinhança dentro desse conjunto, joga fora metade, menor, e o resto é monocromático. E pega um vértice e continua. Depois de 2K passos, a gente tem 2K vértices, cada um manda somente uma cor para frente. Tem duas cores, então tem K vértices que manda a mesma cor para frente. E esse é um clique tamanho K. E se K é grande, isso contém H. Então está provado. Somente isso. Se tiver perguntas, por favor, não sejam tímidos. Ok. Então, teoria de Ramsey é nada mais do que o estudo desses, não somente desta família de grafos, mas em particular essa família de grafos. Grafos que flecham H, onde H é um grafo. Por exemplo, podemos perguntar quão grande precisa ser o grafo G? Dado H, quão grande precisa? Grande pode ser em termos de vértices, em termos de número de arestas, em várias medidas de grande. Tá? Okay. Em particular, o mais natural talvez é os números de Ramsey, que são exatamente o mínimo número de vértices que você precisa, tal que qualquer correlação das arestas do grafo completo com vértices contém um K-clique monocromático. K vértices de todas as arestas da mesma cor. E são resultados famosos de Edes e Sekeres, provaram a cota superior. A gente já viu a prova. Essa é a prova da cota superior. Então, é muito simples. Eles provam muito mais, mas então, eles provam essa cota. E Edes provou, 12 anos depois, uma cota inferior exponencial. Então, esses números crescem exponencialmente rápido. Então, qual é essa prova? Essa é a primeira prova da método probabilístico. O que a gente vai fazer? A gente tem que dar uma correlação do grafo completo, das arestas do grafo completo com 2 elevado a K sobre 2 vértices, que não contém um K-clique monocromático. Isso é difícil. Isso é difícil achar uma correlação com essa propriedade. Demorou até 1980 para alguém achar uma correlação com um número superpolinomial de vértices. Mas Edes já provou uma coisa muito melhor em 47. Como ele fez isso, ele não construiu essa correlação. Então tem que mostrar que existe sem construir a correlação. O que a gente vai fazer? A gente vai colher aleatoriamente. Tá? Então, para cada aresta, cada par de vértices, a gente vai escolher a cor, vermelho ou azul, aleatoriamente com problema de meia. Todos independentemente. Isso é a mesma coisa do que sobre todas as colorações, pega uniformemente. Isso é a mesma coisa. E como a gente vai provar que essa coloração, que não é uma coloração, uma distribuição probabilística sobre todas as colorações, como a gente vai mostrar que isso funciona, a gente vai calcular o número esperado de cópias monocromáticas de KK, do clique com K vértices. Se essa esperança, número esperado desse for menor do que 1, então tem que existir uma correlação quando está 0. Porque se fosse sempre maior do que 1, a esperança também tem que ser maior do que 1. Essa é a ideia mágica de Edes. Então, essa é uma conta muito simples. X número de cópias monocromáticas de KK, a esperança dá para escrever, n escolhe K vezes 2 elevado a menos K escolhe 2 mais 1. Uma conta muito simples de 2 linhas. Mostra que é menor do que 1 se n é menor do que
2 elevado a k sobre 2. Não vou fazer essa conta, mas é uma conta muito simples. De verdade, eu vou falar sobre várias coisas dessa palestra, coisas demais, desculpa. Então, eu vou tentar tirar todas as partes técnicas. Então, essa é a prova. Essa é a prova famosa de Edwards. Então, essa foi uma pergunta completamente determinística. Existe ou não um grafo com certa propriedade? E a gente provou que esse grafo existe, em certo sentido, aleatoriamente. Ok. Mais números de Ramsey. Então, o número de Ramsey, RST, é a mesma coisa, mas se a gente quer uma cópia vermelha de KS ou uma cópia azul de KT. A gente está procurando coisas diferentes nas duas cores. Isso é um pouquinho complicado, então vamos simplificar, vamos botar S igual a 3. Então, a gente está procurando nessa colação ou um triângulo vermelho. Aqui tem um triângulo, então esse é um triângulo vermelho. Ou um K-clique azul. E a mesma prova que a gente viu, pega um vértice, olha a vizinhança, pega um vértice, olha a vizinhança, dá uma cota de K quadrado. Então, como a gente vai provar uma cota inferior? Então, é um pouquinho difícil achar um grafo com muito mais que K vértices. K é trivial, mas é um pouco difícil e demorou mais que 20 anos até Edwards achou uma construção geométrica que dá K elevado a 1 mais epsilon, algum epsilon. Então, não é muito fácil, mas, como antes, a gente vai provar uma cota muito maior usando a aleatoriedade. Então, o que a gente vai fazer? Na última vez, a gente coloriu aleatoriamente com prova de meia vermelho e meia azul. Mas agora a gente quer somente um triângulo vermelho, um cara grande azul. Então, a gente quer muito mais essa azul do que vermelho. Então, vamos escolher aleatoriamente, mas com probabilidade de P de ser vermelho e 1 menos P de ser azul, onde P é pequeno. E quantos triângulos a gente vai ter nesse grafo? Então, GNP, probabilidade uma desta é vermelho, igual a P. Quantos triângulos a gente vai ter? Mais ou menos a esperança, que é P cubo, N escolhe 3. Esse é o número esperado de triângulos, que é mais ou menos 1, se P é mais ou menos 1 sobre N. O problema é que esse P é muito pequeno. Então, esse grafo não dá não melhora essa cota inferior. Não funcionou. O que a gente vai fazer? Então, a segunda ideia é, você não tem que usar exatamente essa correlação. A aleatoriedade te deu um grafo, uma correlação, com certas propriedades. Mas você pode mudar esse grafo depois. Então, a gente tem alguns triângulos, a gente não quer triângulos. O que a gente vai fazer com os triângulos? A gente não gosta deles, vamos destruí-los. Então, vamos destruir os triângulos. E como a gente vai destruí-los? Vamos tirar um vértice de cada um. E por que isso funciona, ou quando isso funciona, a gente não precisa que o número de triângulos é 1. Se o número de triângulos é bem menor do que o número de vértices, a gente pode tirar um vértice de cada triângulo e não faz muita diferença. A gente ainda tem um grafo grande e aleatório. E quando P cubo, N cubo é mais ou menos N, e quando P é mais ou menos 1 sobre N elevado a 2 terços, e esse grafo aleatório te dá essa cota. Essa é uma outra conta simples que não quero fazer. Tá?
te dá uma cota de K elevado a 3 sobre 2. Mais ou menos. Então, a gente escolheu esse gráfico aleatório, essa coloração aleatória. Tinha muitos triângulos, mas nem tantos. A gente jogou fora todos os triângulos. E o que sobre é uma coloração sem triângulos, porque a gente destruiu todos. E, mesmo assim, grande e aleatório. E num gráfico aleatório é fácil mostrar que não tem um clique azul muito grande. É a mesma conta que a gente fez. Só calcula a esperança. Ok. Então, vamos brincar um pouquinho. Quem acha que a cota inferior está mais perto da verdade? E quem acha que a cota superior é mais perto? Ninguém quer dizer. Então, não importa que está errado. Né? Se é a primeira vez que você viu essa teorema, não tem motivo de saber. Não tem jeito. Mas o Gil Kalai tem uma coisa no blog dele que é Test Your Intuition. Então, testar a sua intuição. Que tem esse tipo de pergunta e acho que é uma boa ideia. Ninguém quer... Não, vou tentar de novo. Quem acha a cota inferior? E quem acha superior? Então, estão errados, está muito mais perto do que superior. Eu acho que... Então, eu fiz essa pergunta porque eu também acho que, dado essas duas provas, eu adivinaria que a cota inferior foi certo. Mas, surpreendentemente, Eres provou, mesmo em 71, que esse número é quase K quadrado. Então, essa cota muito simples, curioso, está quase certo. O que ele fez foi nada mais que a mesma prova. Então, estou mentindo. Mas a mesma ideia, mas em vez de tirar vértices, ele tirou arestas. Tira uma aresta de cada triângulo. E por que melhora a situação? Porque em vez de achar ter N triângulos, você pode ter até Pn quadrado triângulos, porque esse é o número de arestas. E Pn quadrado é bem maior do que N, então essa melhora de 2/3 até mais ou menos meia. Então, 1 sobre a raiz quadrada de N. O problema é muito mais difícil provar que isso funciona. Se você tirar vértices, é meio fácil provar. Foi realmente impressionante que há 50 anos ele conseguiu fazer essa prova. Isso é realmente muito mais moderna, as ideias que ele usou. Então, essa foi uma prova bem importante. Então, vamos brincar de novo. Agora tem duas cotas. Quem acha que a cota inferior está mais próximo? E quem acha que a cota superior? Então, todo mundo que não votou, ganhou. Está entre os dois. Então, isso foi provado nos artigos famosos de Aita Commercial Semerade e 15 anos depois Kim provou a cota inferior. E as duas provas usam um método chamado método semi-aleatório. Então, você está escrevendo aleatoriamente, mas não em um passo. Você escolhe aleatoriamente passo a passo. Então, a ideia é, para a cota inferior, você vai construir um grafo aleatório. Você escolhe uma aresta para adicionar. Começa com nenhuma aresta. Adiciona as arestas. Você olha, cada vez que você está escolhendo aleatoriamente, mas você olha o grafo que você tem, você já construiu, e a próxima escolha depende das escolhas que você já fez. Depende da situação em que você está. E para a cota superior, da Commercial Semerade, eles escolheram essa clique azul, vértice por vértice. Então, escolhem um vértice aleatoriamente, mas dependendo do grafo. Está dado uma coloração, você tem que escolher este vértice, e você continua escolhendo aleatoriamente, depois você tem um cara independente e várias opções. Sua escolha pode depender do gráfico que você tem. E
cheira melhor a cota superior um pouquinho, para uma cota constante, e recentemente, com Gonzalo Fils-Pontiveros e Simon Griffiths, que eram, na época, postdocs no IMPA. Simon Griffiths agora está um professor na PUC, agente independente de publicativas, melhor na cota inferior. E vou falar algumas palavras sobre a prova. A prova da cota superior da cheira é uma página. Uma página muito esperta, mas uma página. A prova da cota inferior é mais de 100 páginas. Então, é meio complicado. Mas, a ideia é a seguinte. Você vai fazer esse método semi-aleatório. Você vai adicionar uma aresta em cada passo. Você vai escolher um jeito mais simples possível. Você vai escolher uma aresta que não cria um triângulo. Então, você não pode criar um triângulo vermelho. Mas, fora disso, você vai escolher uniformemente, independentemente para cada passo. E esse processo, você pode seguir até o final. E no final, você tem um grafo maximal sem triângulos. E esse grafo dá essa cota. Mas, para provar isso, você tem que seguir muitas variáveis. Você tem que mostrar mais ou menos que esse grafo que você está construindo parece esse grafo GNP, mas não tem triângulos. Porque GNP tem muitos triângulos. Então, o que a gente faz é definir vários parâmetros, variáveis do grafo. A gente tem que seguir todos. Mostrar que todos seguem mesmas funções que você tem na GNP. Você deve pensar nesses variáveis como ovelhas. Então, tem um monte de ovelhas num campo. Todos querem ficar perto de uma outra. Talvez tenha um lobo. E se todos estão perto de uma outra, então é fácil que eles ficam perto. Mas se algumas vão uma outra direção, outras vão seguir, e depois de 5 minutos você completamente perdeu o controle. Mas essa é mais ou menos a ideia. A gente usa as outras ovelhas para controlar as outras. Não vou dizer mais sobre essa. Esse é o assunto. Tá. Ok. Então, sobre rapidinho sobre um assunto que parece bem diferente, mas não é. Grafos com cintura e número cromático grande. Então, o que é cintura de um grafo? Nada mais que cintura é o tamanho do menor ciclo no grafo. Tá? Esse C é um ciclo com K vértices. E o que é o número cromático? O número cromático é o mínimo número de cores que você precisa. Então, que você pode dar cada vértice uma cor, tal que não tem aresta monocromática. Então, todas as arestas os vértices têm cores diferentes. Tá? Como na teorema de 4 cores. O que eles provou? Então, é fácil ver que existem grafos com número cromático grande, só pega um clique. Um clique tem número cromático com tamanho n, tem número cromático n. Mas, suponha que você não pode botar um triângulo. É bem mais difícil mostrar que esse cara existe. Agora, suponha que você não pode botar triângulo, nem ciclo tamanho 4, 5, 6, 7, 8, até 1.000.000. Mesmo assim, você tem que mostrar que existe um grafo com número cromático grande, mas então, você começa a colorir e passa muito tempo sem nada acontece. Então, cada vértice só veja uma árvore saindo dele. Mesmo assim, eles provou que existem esses grafos. E a prova é a mesma prova que a gente viu. Você pega, então, coloreia, você pega um grafo aleatório, esse GNP, você não quer ciclos curtos, destruí-los. Joga fora um vértice de cada e o grafo que sobre vai ter essa propriedade. Então, essa mesma ideia é muito simples
te dá esses objetos estranhos. Ok. Então, vamos voltar para a rede de Ramsey, mas com uma... Então, lembrar o teorema de Ramsey. Que existe um grafo que flecha, por exemplo, o clique com R vértices. Então, o que Eres provou foi que existem grafos com certas propriedades densos, um número cromático grande. Isso é uma propriedade de denso. Então, um jeito de provar isso é escolher o grafo completo. Como no slide anterior, um jeito de achar um grafo com um número cromático grande e pegar o clique. Suponha que você não pode fazer isso. Você não pode escolher um grafo, você não está permitido escolher um clique. E ainda mais, suponha que você não está permitido escolher um grafo que contém um KR mais 1. É muito mais difícil provar esse teorema e demorou várias décadas até National e Hurdle provaram isso em 70 e 76. E a prova deles foi muito esperto, uma indução muito não trivial, e os grafos que eles construíram eram muito grandes. Então, como na teoria de Ramsey, a primeira pergunta deve ser: quão grande precisa ser esse grafo? Essa é a mesma pergunta nesse outro contexto. E essa é uma pergunta difícil. E a ideia, de novo, é usar aleatoriedade. Então, seja GNP, de novo, esse grafo. Então, tem N vértices. Cada par, uma aresta com probabilidade de P, e uma não aresta com probabilidade de 1 menos P, todas independentemente. Então, se esse grafo é muito denso, por exemplo, se P é igual a 1, se tiver todas essas arestas, é verdade que Gn1 flecha H quando o N é suficientemente grande. Esse é o teorema de Ramsey. A pergunta é, se P fosse menor, não sei, meio, epsilon, 1 sobre N elevado a epsilon, 1 sobre N elevado a meia, ainda vale que GNP flecha H com alta probabilidade. Então, vamos tentar pensar um pouquinho sobre esse problema. Suponha que P é muito pequeno. Vou fazer a mesma conta, desculpa. E vamos pensar no caso H é um triângulo. Então, se P fosse... E quantos triângulos a gente tem? Então, tem mais ou menos P cubo, N cubo, triângulos em GNP. Mais ou menos. Esse é o número esperado e com alta probabilidade você tem mais ou menos esse número de triângulos. Então, se esses triângulos existem longe de uma outra, não deve ser muito difícil colorir esses triângulos com mais de uma cor. E o resto, as arestas que não estão contidas em triângulos, a gente pode usar qualquer cor. Então, se esse número é bem menor do que o número de arestas de GNP, que é mais ou menos P vezes N escolhe 2. Então, eu não estou falando que eu estou provando isso, mas faz sentido que GNP não flecha K3. Tem muito menos triângulo do que aresta. Então, tipicamente, uma aresta vai ter ou 0 ou 1 triângulo. Vai
vai ser contido em O zero um triângulo. Então, essa aresta é fácil colocar ali. Então, como eu disse, isso não é uma prova, mas uma ideia. E de fato, é verdade que isso vale. Se P, então, se é P cubo N cubo, esse é P N quadrado, essa é a mesma coisa do que P é bem menor do que 1 sobre raiz quadrada de N. Então, se P é bem menor do que 1 sobre raiz quadrada de N, você não podia esperar que isso é verdade. E Franklin e Hurdle provaram que se P é maior do que isso, realmente vale. Talvez eu estou mentindo um pouquinho. Talvez eles provaram algo um pouco mais fraco. Acho que essa de verdade é um tema de Koyakawa, Buchak e Hurdle. Mas depois... para Ramsey, primeiro Hurdle e Hitchinski. Hurdle e Hitchinski provaram que... Não, para cada H, usando esse tipo de argumento, dá uma cota. Essa cota é n elevado a menos 1 sobre M2 de H. M2 é o chamado 2 densidade de H. É uma coisa muito simples. É um mínimo sobre subgrafos de número de arestas menos 1 sobre vértices menos 2. Esquece. É um número. Um número que segue desse tipo de conta. Eles provaram que se P é maior do que isso, então é verdade que GNP flecha H, quer dizer, qualquer correlação das arestas de GNP com duas cores sempre tem uma cópia monocromática de H. E essa cota inferior é a melhor possível. E também, isso dá uma segunda prova da termo de Nestle-Hurdle. O termo de Nestle-Hurdle foi: existe grafos que flecham KR, um clique com R vértices, mas não contém um clique com R mais 1 vértices. E para deduzir isso, a afirmação mudou um pouquinho. Era alta probabilidade e virou probabilidade super exponencialmente alta. E não quer dizer rapidinho porque isso é importante, como funciona essa prova. Então, eles provaram que a probabilidade que GNP não flecha KR é menor do que E elevado a menos algum constante vezes P n quadrado. Se P é bem maior do que N elevado a menos, isso é 2 sobre R mais 1. Esse é o teorema de Hurdle e Hitchinski. Então, escolha P um pouco maior do que isso. E quantas cópias de KR mais 1 você espera nesse gráfico completo? Para esse P, número esperado de números de KR mais 1 em GNP é mais ou menos N. Você faz uma conta simples, é verdade. Então, qual é a probabilidade de que não existe nenhuma cópia de KR mais 1? Então, de vocês que sabem um pouco de probabilidade, se tiver muitos eventos quase independentemente e o número esperado deles é N, a probabilidade de que nenhum deles acontece é muitas vezes perto da probabilidade de que uma variável de Poisson com média N é 0, que é mais ou menos E elevado a menos N. Isso, nesse caso, é fato não muito difícil de provar. E agora, a probabilidade de GNP não contém GNP
é elevado a menos n, mas a probabilidade de que ele não fleche KR é muito menor. Então, a gente pode pegar qualquer grafo dentro desse evento, jogar fora esse evento muito menor e sobram muitos grafos. Então, essa prova dá não somente um grafo, uma família pequena de grafos, dá muitos grafos. Mostra que a probabilidade que um grafo com certa densidade satisfaz a propriedade de Nash-Lee hurdle é mais ou menos o que você espera. Tá? Então, eu achei essa prova deles muito bonita. Não sei se vocês concordam. Tá. Me dá uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o método de containers, que foi desenvolvido com Yoji Balog e Wojtek Samoti, e independentemente foi desenvolvido pelo David Saxton, que também depois é postdoc no IMPA, e Andrew Thomason. Eu vou falar muito pouco sobre isso, mas eu queria te dar somente uma ideia de como funciona essa técnica. Uma técnica muito geral que acho que vale a pena conhecer. Então, a ideia, em inglês, se fala hand-wavy idea. Parece que não existe tradução em português, mas eu vou falar a ideia, mas waving my hands para dizer que não presta muita atenção. Eu vou mentir agora. Não, vamos tentar pegar todos os grafos sem triângulos e botar eles nos cachos, vários cachos de grafos. Tem poucos cachos e dá para lidar com cada cacho tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou explicar um pouquinho mais. Então, a gente quer uma coleção de containers para grafos sem triângulos. Essa coleção de containers é nada mais que uma coleção de grafos com N vértices, com 3 propriedades simples. Essa coleção deve ser pequena, em certo sentido. Cada grafo deve conter poucos triângulos. E, mais importante, cada grafo triângulo livre deve ser um subgrafo de pelo menos um grafo nessa família. Tá? Então, os grafos devem cobrir todos os grafos sem triângulos. Ok. Então, vamos brincar de novo um pouquinho. Você vai que é fácil satisfazer quaisquer duas dessas propriedades. Então, isso é para vocês. Me dá uma família de grafos pequena, tal que cada grafo contém poucos triângulos. A ideia é a gente está brincando, é muito simples. Não pense demais. Ainda menos. Vazia. Né? Então, isso é muito pequena e cada grafo tem qualquer propriedade, porque não tem grafos. Ok. Agora vocês têm a ideia. Me dá uma família pequena, tal que cada grafo triângulo livre com vértices é contido em alguns desses grafos. Precisa acreditar. Grafo completo, muito obrigado. Tá? Pega somente o grafo completo. Então, é um grafo agora pior do que zero, mas pelo menos todos os grafos triângulo livres estão subgrafos desse grafo. Ok, e a última, um pouquinho mais difícil. Cada grafo tem que conter poucos triângulos, mas também cada grafo triângulo livre tem que ser um subgrafo de um deles. Então, G não tem que ser pequeno, então podemos escrever todos os grafos triângulos livres. Tá? Então, também é fácil. Ok. Mas,
Outra coisa que não existe em português, parece. Alguém sabe traduzir trade-off? Ah, é? Uma balança? Ok. Então, existe uma balança entre pequeno e poucos. Balançou, um balanço. Tá. Entre pequeno e poucos. Tá? Então, se a gente quiser... Então, existem n cubo, mais ou menos, triângulos possíveis. Se você vai ter muito menos do que isso, ou pequeno de n cubo, então você vai precisar n elevado 3 sobre 2 grafos. Então, isso é muitos, mas não dá para melhorar isso. E esse 3 sobre 2 em cima é a mesma... eu apaguei. Mas a gente teve um sobre raiz quadrada de n, que foi exatamente onde p cubo n cubo igual a p n quadrado. E esses caras são iguais a n elevado a 3 sobre 2, para esse p. E esse n elevado a 3 sobre 2 é a mesma n elevado a 3 sobre 2. Então, você realmente precisa n elevado a 3 sobre 2 grafos. Isso funciona... Então, esse não é o lema principal do Containers, que é bem mais abstrato, sobre hipergrafos, counterformes quase gerais. Isso é uma aplicação típica, e esse teorema... Estou mentindo um pouquinho de novo para simplificar, mas dá para provar esse teorema de Frankly-Hurdle, e você faz a mesma coisa para H, e dá para provar o teorema de Hurdle-Hitchinski. Então, essa é mais ou menos a ideia da método de containers. Você tem que achar uma coleção pequena que tem as propriedades, e um grafo que contém poucos triângulos tem vários teoremas de supersaturação, chamados de supersaturação, que dá para dizer muito sobre a estrutura desses grafos. Então, por isso é útil. Ok. Últimas... Acho que eu vou acabar em 10 minutos. Então, tranquilos. Eu vou falar um pouquinho sobre o número cromático de um grafo aleatório. Então, lembram que o número cromático de um grafo, um parâmetro importante, menor número de cores que precisa, tal que não tem uma aresta monocromática. É uma pergunta famosa, qual é a distribuição do número cromático de um grafo aleatório. Então, esse GNP que a gente já conheceu várias vezes. Então, qual é o número cromático desse grafo? E um teorema famoso de Bolabach diz que é asintoticamente n sobre 2 log 2n, log base 2 de n. Então, ele determinou asintoticamente. E a prova, de ponto de vista moderno, não é muito difícil. O que você faz? É fácil achar um conjunto independente. Então, cada cor, olha os vestes de uma cor, você não tem nenhuma aresta dentro dessa cor. Isso é um conjunto independente. Pela primeira coisa que eu fiz, essa prova de Edos, isso é 2 elevado a k sobre 2. Se n é igual a 2 elevado a k sobre 2, então k é igual a 2 log 2 de n. Então, essa é a mesma coisa. Então, essa é a mesma função. E a mesma conta. Te dá uma conjunto independente de tamanho 2 log 2 de n. Então, bota cor 1 aqui e escolhe mais um. Bota cor 2, escolhe mais um. Continua. Até você não pode continuar mais. Depois, dá uma nova cor para cada vértice. Esse é o algoritmo de Bolabach. É bem simples. E o que ele provou
porque essa primeira fase continua até você tem poucos vértices. E como ele provou isso? Ele provou que é muito improvável que você faça um erro. Você escolhe esses conjuntos, depois de metade do tempo você tem um subconjunto arbitrário, mas é tão improvável que esse subconjunto não tem um conjunto dependente grande que não vai acontecer. Essa foi uma das primeiras aplicações dessa ideia de concentração, que é muito importante em probabilidade e hoje em dia é muito importante em combinatória probabilística. Foi uma das primeiras aplicações em teoria dos grafos. Ele usou martingais para provar isso. Para vocês que sabem o que é um martingal. Ok. E quase ao mesmo tempo, Chamé e Spencer provaram que não somente esse número cromático é assintoticamente alguma coisa, mas é concentrado num intervalo tamanho raiz quadrada de n, bem menor. Mas um intervalo que a gente não conhece. Isso também usa martingais. Então, o que a gente sabe que tem esse intervalo tamanho O pequeno de n sobre log n, pela bola abaixo, e porque que com alta probabilidade esse número cromático é entre A e B. Chamé e Spencer provaram que existe em algum lugar dentro desse intervalo um intervalo bem menor onde realmente esse número está concentrado. Eles também usaram martingales. Ok, isso parece forte. A gente sabe assintoticamente quem é e algo sobre a concentração, mas por grafos esparsos, a gente sabe muito mais. Alan e Krivalevich provaram que se P é menor que, então, mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de n, esse número é concentrado no intervalo de tamanho 2. Não raiz quadrada de n, 2. Tem dois valores e tem que ser um ou outro, com alta probabilidade. Isso. A probabilidade que ele número não é k ou k menos 1 vai para 0 quando n vai para o infinito. K é uma função de n. Esse é um intervalo desconhecido. Eles não sabem qual é esse k. Sim, exatamente. Mas a Cleópatra na hora, depois Koja, Oglen, Panigato e Stega, provaram que para P menor, também é considerado um intervalo de tamanho pequeno, nesse caso 3, mas essa vez conhecido. Então, para P muito pequeno, para grafos aleatórios muito esparsos, a gente sabe muito mais. Então, esse parece mais fraco agora. Então, desculpa? Conhecido, mas você não deu a forma. Não, mas tem a ver com o número de colorações. Eu poderia dar, mas eu não tenho certeza se eu consigo agora. Mas não é simples. Define um K que, dado o número esperado de colorações, é 1 e é perto desse K. Tá. Então, vamos voltar. Então, Alan e Krivalevich perguntaram se esse número é concentrado ou não no intervalo tamanho n elevado ao pequeno de 1. Eles disseram que eles não sabem. Talvez sim, talvez não. Talvez existem uma sequência infinita de n's onde sim e existem outros valores de n onde não. E Bolabach fez uma outra pergunta que... Então, ele fez essa pergunta, ele me falou porque ele achou, obviamente a resposta é não, mas ninguém consegue provar. Então, e até hoje ninguém conseguiu provar. E
De verdade, talvez a resposta é sim. Eu não tenho certeza. E os resultados de Bollenbach e Spencer melhorados um pouquinho por Scott Alex Scott e Annika Heckel. Annika Heckel recentemente, que por um fator de log n. Então, esse intervalo, agora n sobre log n quadrado, e esse raiz quadrada de n sobre log n. Mas só isso. E a última coisa que eu vou dizer é que, com Bollenbach e Paul Smith, que também é postdoc e que vai ser postdoc de novo daqui a uns meses, a gente sabe provar. A prova não está completamente escrita ainda, mas 80 páginas estão escritas. Mas é constado num intervalo de tamanho polilog n, e também a gente sabe qual é. Então, tá aqui.